Bom, foi lá, você fez seu perfil, você escreveu tudo o que você devia, fez um bom perfil, fez um vídeo, tudo, você conseguiu abordar as famílias e agora é o momento de fazer o Skype com as famílias. Então é o momento que todo mundo surta, porque sempre a gente tá nervoso pra fazer o Skype, principalmente se você não domina bem o idioma, porque se você domina o idioma, não tem problema, você vai tirar de letra e vai ser tranquilo, mas se você não domina o idioma, vai ser provavelmente bem estressante. Mas, bom, temos algumas dicas. Primeiro, o Skype ele não é para você acertar detalhes do contrato ou coisas importantes sobre o seu intercâmbio com a família. Por quê? É importante que essas informações estejam por escrito. Tudo que for combinado entre vocês tem que estar por escrito. Então é muito importante que o Skype não seja para alinhar esses detalhes. O Skype é mais uma conversa, uma videochamada para que vocês se conheçam, para que vocês se vejam em realidade, para que vocês vejam como vai ser a comunicação de vocês, para que você veja também que a família não é uma família fake, né? Que é uma família real, que as crianças existem, etc. Então, em hipótese nenhuma, feche um match sem fazer um Skype, sem conhecer as crianças e etc. Eu acho que esse passo é importante demais para estabelecer mesmo essa conexão, estabelecer uma confiança ali mútua. E aí, então, o que a gente fala no primeiro Skype? Eu acho que o mais importante é você conhecer de fato o que aquela pessoa gosta de fazer, qual é o lazer daquela pessoa, quais lugares ela já viajou, e talvez até repetir algumas coisas que já foram faladas por escrito, tipo, sobre você falar um pouco da sua experiência com criança ou do motivo pelo qual você quer ir e etc. Então, o que eu fiz na época que eu fiz Skype, principalmente porque eu não falava muito bem inglês, e o meu Skype obviamente foi em inglês porque eu não tinha nenhum nível de francês, o que eu fiz foi fazer tipo um roteiro, o que a gente vai falar. Então eu coloquei lá os assuntos, porque às vezes você vai ligar pra família, a família também não vai estar preparada pra fazer um Skype. Até porque não é no idioma nativo deles, então talvez a família também esteja um pouco nervosa, ou enfim, não saiba muito bem como conduzir, e aí fica aquele clima chato em que ninguém fala nada, e fica todo mundo só, tipo, se olhando, tudo bem? Então o que eu fiz pra diminuir esse estresse foi, de fato, fazer um roteirinho, tipo assim, a gente vai começar, pra eu guiar, assim, a ligação. Porque o que acontece? Se eu guiasse a ligação, eu já sabia quais assuntos seriam abordados na ligação. E aí o que eu fiz foi criar esse roteirinho. Então, a gente pode começar falando disso, então eu vou colocar essa pergunta e depois eu coloco outra pergunta. E aí criei um roteiro sobre o que a gente ia falar, que eu achava que cabia. Então, enfim, perguntei algumas coisas mesmo sobre viagens que eles fizeram. Como a minha família já tinha morado no Brasil por um ano, eu perguntei sobre esse tempo que eles ficaram no Brasil, o que eles acharam da cultura. Perguntei um pouco das crianças, como era a rotina. No dia que eu liguei pra ela ainda, os avós estavam lá. Ela disse que os avós iam ficar com as crianças enquanto a gente falasse no telefone. Então perguntei como era essa relação entre os avós e as crianças. Então, tipo, eu criei mesmo um roteiro sobre o que a gente ia falar. E aí, conforme a gente ia se falando, eu ia guiando. E aí, por causa de ter criado um roteiro, eu sabia quais assuntos principais seriam abordados. Então, por exemplo, se eu ia perguntar o que você achou da cultura brasileira. E aí eu já ia, enfim, treinar um pouco para saber mais ou menos o que ela ia falar e treinar um pouco para se ela fizesse uma contra-pergunta, tipo assim, você conhece a cultura francesa? Você já veio na França? Ou algo assim. Então, meio que treinei isso, criei mesmo frases em inglês, fiquei treinando, conversando comigo mesma na frente do espelho pra sair aquilo mais facilmente, etc. Então, foi basicamente isso. O Skype, meu primeiro Skype foi tranquilo, porque eu fiquei muito nervosa, mas eu já tinha meio que tudo ali na ponta da língua que eu devia falar. E só o grande problema é que o pai não estava no Skype. Então, quando foi mais à noite, ele quis ligar pra mim só em chamada de telefone mesmo, sem ser Skype, pra me conhecer, né, já que a mulher tinha gostado tanto de mim e tal, e que, enfim, queria fechar comigo. Só que quando ele me ligou, eu não conseguia entender nada do que ele falava, assim, nada. O inglês dele tinha um sotaque muito forte, mas depois eu percebi que, na verdade, nem era culpa minha, porque o sotaque dele era muito carregado, um sotaque francês falando inglês. Mas depois, quando eu comecei a aprender francês, quando eu já estava aqui, eu tentava falar com ele e eu não entendia nada que ele falava em francês também. Então eu percebi que era ele que tinha uma dicção que era ruim, que não conseguia fazer eu entender. Então, tipo, eu acho que mistura tudo isso, o nervosismo e tal, mas também mistura o fato de que cada pessoa no mundo tem um sotaque diferente, fala uma maneira diferente, principalmente os franceses, quando eles falam inglês, eles têm um sotaque muito diferente de quando um americano ou um inglês
fala inglês. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fala, nossa, meu inglês tá uma merda. E na verdade não é que tá uma merda, só que a gente não está habituado a ouvir aquele sotaque, a ver aquela pessoa falando, etc. Enfim, e aí essa chamada no telefone foi um caos, porque eu não entendia nada que ele falava, eu dava só uma risada e fingia que fingia que eu tinha entendido. Aí quando eu percebia que era uma pergunta, eu perguntava, I'm sorry, eu não entendi. E aí falava, pedia pra ele repetir. Então foi um caos. Depois dessa ligação, eu chorei, falei, essa família não vai me escolher. E aí na semana seguinte, eu fiz mais uma chamada de vídeo com a mãe. E ela me propôs de fechar o match, de fechar o contrato e etc. Então, foi isso. O Skype é pra você, de fato, ver essa comunicação, né? E quanto melhor você for, assim, em questão de desenvolvimento, de conseguir se comunicar, mesmo que você não fale bem inglês, mas o seu sentido de improvisar, sabe? Qual é o seu dom de improvisar? Porque se você não entende ou se você não consegue se comunicar, você tem que buscar alternativas. Tipo assim, principalmente se você faz uma tradução simultânea na sua cabeça, que é muito o que a gente faz quando a gente não fala muito bem uma língua, tenta não fazer isso, mas se você for, né, fazer essa tradução, tenta abordar de uma outra forma. Tipo assim, se você vai falar uma frase muito comprida, tipo, eu gosto de tomar água nas segundas-feiras de manhã, sei lá. Aí você não lembra como é que fala, eu gosto, eu gostei, não sei o que. Tenta abordar de uma outra forma, tipo, eu amo água, sabe? Uma palavra que você já conhece, I love water. Então, tipo assim, tentar abordar isso de uma forma diferente, no improviso mesmo, assim. E usando palavras-chave, porque o que importa não é se você fala bem um idioma ou não, se você vai cometer erros naquele idioma ou não. O que importa quando você chega, presta bem atenção nisso, é a sua capacidade de comunicação, de entender e de ser entendida. Então, entender acho que é a parte mais difícil, e isso a gente melhora no listening. Então, a gente escuta, vê filme em inglês o tempo todo, etc. Mas infelizmente, para falar, é só falando que a gente aprende. E no Brasil, a gente não treina muito esse speaking. Então, só dá pra saber mesmo quando você chegar. Mas a família vai te contratar se você tiver a capacidade de improvisar. Tipo assim, não tô falando muito bem inglês nesse Skype, tô vendo que tá sendo ruim, eu não tô conseguindo me fazer ser entendida, etc. Seja sincera, cara. Fala, olha, me desculpa, eu tô muito nervosa, eu não tô conseguindo me expressar muito bem nesse idioma e etc. E sabe, tipo, treina essa frase de falar, me desculpa que eu estou muito nervosa e eu não tô conseguindo me expressar e tal. E aí aproveita pra tentar improvisar isso, de mudar o foco do que você tá falando e tentar ir por um outro caminho onde seja mais fácil ser compreendida. Então eu acho que essa improvisação ela é a mais importante, porque quando você chegar, não vai importar se você fala muito bem inglês ou não. Só vai importar se você vai conseguir se comunicar, se você vai conseguir falar o que você quer e entender quando alguém te dá uma instrução simples sobre alguma coisa. Enfim, e etc. Então, acho que é muito importante isso, é você ver que você tá aberta a se comunicar, entendeu? Mesmo que seja por mímica, sabe? Tipo assim, tô falando camiseta e a pessoa não ouviu. Mostra, ó, isso aqui, camiseta, sabe? Mostra, porque não importa que você... Nossa, eu estou fazendo mímica aqui pra pessoa me entender. Não importa. Às vezes a família também não fala muito bem inglês, e aí você tá tentando se comunicar achando que o seu inglês é ruim, na verdade é o inglês da família que é ruim. Então, nem todo mundo fala inglês 100% perfeito. E quando duas pessoas estão falando uma língua que não é a língua delas materna, acaba ficando... Nossa, acontece isso mesmo, entendeu? Então, enfim, é isso. Mas no final das contas eu achei que foi melhor do que eu pensava, principalmente por não ser o idioma materno deles, o inglês. Eles falavam um pouco mais devagar, principalmente a mãe das crianças, ela falava um pouco mais devagar. Então, isso facilitava um pouco ela. Eu conseguia entender o que ela queria dizer. E eu acho que quando você fala de fato com uma família que é norte-americana, que veio, né, de lá já, que fala rápido e tal, eu acho que é mais difícil de você entender. Então é isso. E se você já tiver um nível do francês, mesma coisa, assim, faça frases, vai treinando, e aí você vai tirar de letra esse Skype, mesmo que você não fale muito bem o idioma, não precisa ficar nervoso por isso, porque o importante é você conseguir entender e se fazer entender também. Então é isso.